esfera da autoridade central do Estado, como personificação concreta da ética humana, cada vez mais enérgicas infusões de fator moral, com obrigações e retoques que purifiquem a atividade econômica e a riqueza, e a dirijam para fins mais elevados. Cabe ao Estado intervir e corrigir, introduzindo um mínimo de ética cada vez mais alta no fenômeno econômico, guiando por dentro e por fora o equilíbrio das trocas, para um regime de colaboração, que não é apenas compensação, mas compressão de egoísmo, não só coordenação, mas fusão num organismo econômico universal. Uma ciência econômica consciente da lei não deve surgir sobre bases hedonísticas, mas colaboracionistas, pois numa sociedade adiantada, a fase ética e utilitária é cooperação. Esta função econômica não é certamente nem a única nem a mais delicada função do Estado. Qual é então a essência filosófica do Estado? É o organismo, situado no centro do organismo social, centralizador do poder diretivo de todas as funções de um povo. Compreendido assim como o poder, ele é o órgão psíquico, promotor e coadjuvador das maturações biológicas, individuais e sociais. Sua função é fazer o homem, impulsionar as ascensões humanas. Seu mais alto objetivo é criar, no campo do espírito. Visto assim, do alto, o comando supremo é apenas o trabalho e a função suprema, a capacidade psíquica e volitiva suprema, a responsabilidade, o perigo, o peso supremo. Esta é a posição de dever, posição de obediência aos princípios da lei. Em cada idade, tem o Estado sua tarefa precisa. A Idade Média, em suas condições sociais evoluídas, só podia oferecer ao indivíduo um sonho de libertação individual, pelo caminho da renúncia mística. Titânica ebulição de almas, assim mesmo a Idade Média lançava no campo da arte, da política, da ciência, a semente das maiores construções espirituais. Amanhã, a grande revolução da humanidade, agora iniciada, filha de um amadurecimento biológico substancial, trará à luz o advento político da intelectualidade consciente, amadurecida na raça, construtora de instintos mais altos, que tornem o homem um ser escolhido por seleção para o ofício social do mando, uma escolha insubstituível por qualidades próprias e eminentes, como o sistema nervoso nos organismos animais superiores. Então, será mais nítida e orgânica a divisão do trabalho, por especificação de capacidade, base do corporativismo moderno. Hoje, por obra do Estado, retoma-se o ciclo romano das construções e conquistas coletivas. Não se pode mais conceber-se o indivíduo isolado, mesmo se santo, sem fuga mística do consórcio humano, mas o indivíduo com ele fundido em colaboração fecunda. Agora podemos mais exatamente definir o poder, como a central psíquica e volitiva de uma nação. Hoje, ao retornarem-se as tentativas de 1600, grandiosas, mas desviadas por ambições dinásticas e parasitismos de cortesos, o Estado se torna cada vez mais orgânico, progredindo em profundidade, não para sitiar o indivíduo, mas para valorizá-lo e levantar-lhe a consciência, e deste modo enriquecer cada vez mais as suas funções. Agora o Estado já não é mais apenas um poder central sobreposto a um povo. Hoje não mais se admitem essas superposições. E não sendo mais o Estado um poder central dominador, ele é o cérebro de seu povo, e só pode ser a expressão de uma consciência nacional, de uma unidade de espíritos, baseada numa unidade étnica. O Estado odiano, democrático e aristocrático ao mesmo tempo, representa a fusão de dois princípios de centralização, ambos necessários. Em sua função totalitária, ele cria uma coletividade mais compacta, em cujo seio o indivíduo não é mais o membro desordenado de um rebanho também desordenado, mas é o soldado de um exército em marcha, em que vibra a alma do chefe. Pela primeira vez, na história, o Estado faz do povo um organismo, em cujo centro, fundido com ele, faz-se a síntese de vontades e de poderes. No Estado moderno,
O povo não é mais o rebanho governado, que deve apenas dar e obedecer, mas é o corpo do cérebro central, o governo, o organismo daquela alma dirigente, que o penetra por todos os lados e o vivifica com seus tentáculos e ramificações nervosas. Não mais um chefe ou uma maioria que governa, para si, mas uma doação de deveres na cooperação, uma fusão completa, num trabalho e num objetivo comuns. Entre as funções do Estado, a primordial é a de ser instrumento de ascensões humanas. Pela altura e intensidade com que tiver sabido educar, se mede o valor de um governo. Nas atividades individuais e sociais realiza-se o princípio da lei que diz: ordem. Move-se tudo ao longo de uma linha de coordenações e de harmonizações. Por esse caminho o centro, atingida a periferia, volta ao centro. Este se reforça pela aderência do indivíduo. O indivíduo se valoriza na coletividade, acentuando seu rendimento. O Estado entoa a música da cooperação, prevê e une no espaço e no tempo, antecipa e providencia, garante e protege. Só ele pode criar uma atmosfera ética em que podem florescer as delicadas produções do espírito, pode elevar as superiores atividades intelectuais, que de outra forma escapam à consciência coletiva, e são condenadas à extinção pelo princípio hedonístico. Nele nada se perde, cada um tem sua função. Nesse organismo, obedecer não é servir, mas valorizar-se. O novo Estado terá o monopólio da força, na medida do qual o império da força se torne necessário pela animalidade não subjugada. Não será agnóstico, deverá ter uma concepção sua, ampla, da vida, e fazê-la compreender, para que se realize. Deve conhecer o homem. No princípio, o centro se deterá num puro enquadramento das massas, mas o futuro consistirá na penetração das almas. Neste novo estado, o indivíduo realiza a sua maturação biológica para a fase do super-homem. Todas as forças sociais são disciplinadas para um objetivo de elevação coletiva. Os instintos inferiores são atrofiados por não serem usados. Os elementos mais evoluídos são domesticados, porque absorvidos na corrente que os orienta para metas espirituais superiores. Valorizadas as atitudes, eliminadas as rivalidades, impedidos os desperdícios de riquezas e energias, o povo realiza lentamente as grandes assimilações espirituais, e, compacto, avança para a conquista de seus ideais. O trabalho, iluminado por finalidades superiores, não é mais uma condenação, mas é triunfo cotidiano sobre a matéria, triunfo da vontade do espírito, viril ato de domínio. O Estado impelirá os cidadãos através da célula corporativa, num fecundo amplexo produtivo. No novo Estado as anarquias econômicas devem ser eliminadas. O individualismo não é admitido, por ser desordem. O homem futuro que ele quer construir, não será uma simples máquina de fabricar dinheiro, apenas uma hipertrofia evolutiva, mas um homem completo mesmo em seu lado espiritual, no desenvolvimento harmônico de todas as suas faculdades. O Estado aspira e emana, centraliza e descentraliza, é o coração que a cada instante lança todo o seu sangue, para que circule em seu organismo. Gravíssimo erro do marxismo foi o de ver só os aspectos obscuros e deteriorados da convivência humana, uma concepção negativa e aniquiladora, semente de destruição, e não de construção. Hoje o Estado sente o dever de anular a luta de classe, antieconômica e moral, que domina os antagonismos econômicos. Mas estava nas leis da vida a ascensão e uma fusão e solidariedade de todas as forças da produção, sem opressões e supressões, dando lugar a todos, para que todos dessem sua contribuição. E todas as classes encontram, no colaboracionismo, reconhecimento e proteção, o agricultor, o soldado e o operário. Colaboração, não luta de classes. A propriedade é a base natural do edifício econômico, como a família o é do edifício social, é, como esta, uma lei da natureza, própria ao mundo animal.
Destruir estas unidades primordiais e insubstituíveis é demolir a natureza humana. Às revoluções destruidoras, sucedeu uma revolução construtiva, que enquadra todas as forças e delas forma uma unidade. Às revoluções que sobem, de baixo, para demolir, sucedeu uma revolução que desce, do alto, para construir, descida das aristocracias do pensamento para erguer os humildes, subida dos humildes para compreender. A tarefa das classes não é eliminar-se, mas dividir entre si os frutos da própria civilização, dirigindo-se à compreensão recíproca. O papel da classe dirigente não é dominar, mas educar a plebe tumultuosa, velho instrumento de vinganças, muitas vezes vítimas das repressões, sempre massa ignorante, amorfa e cega, para transformá-la em povo que ascende para mais alta consciência coletiva. Um leitor apressado, versado na história das religiões, seria induzido a acreditar que em a grande síntese revivem as tendências gnósticas, tão insidiosas contra o cristianismo que nascia, e por isso condenadas desde o primeiro instante pela Igreja, tanto quanto pelo bom senso. Já São Paulo se insurgira imediatamente, e não só ele, contra estas anilhas fábula e histórias de velha. Para quem não tem as ideias claras sobre a matéria, traduz uma página de Alulicher, um douto racionalista. Não existe um ensinamento gnóstico fundamental. Os gnósticos autênticos só têm em comum o fato de quererem alcançar os objetivos da religião, isto é, a liberação do espírito da servidão da matéria mediante o ensinamento de uma ciência oculta, que, antes de tudo, consiste em especulações cosmogônicas, e depois em preceitos e normas para facilitar o processo de divinização. Os gnósticos cristãos, em particular, não se apresentam como filósofos que esperam demonstrar racionalmente sua doutrina. Ao contrário, dão-se o ar de apóstolos ou profetas de uma nova sabedoria revelada, que eles, conforme os gostos, receberam, ora de iluminados contemporâneos, ora de desconhecidos discípulos dos apóstolos, ora de uma literatura antiquíssima que estava escondida. O último processo ainda está em uso em certas igrejolas. Quase sempre se descobre aí uma marca forte das concepções babilônico-persas, que, nos cultos misteriosos daquele tempo em que florescia o sincretismo religioso, se havia misturado singularmente às ideias gregas. Por isso, na base das doutrinas, encontra-se um grosseiro dualismo, mas dissimulado por arabescos politeísticos, pelo qual o espírito é matéria, Deus e o mundo aparecem como antíteses absolutas. O processo esotérico apresenta-se ligado à devastação das forças morais. Os indivíduos surgem como meros espectadores passivos do drama das forças que movem o mundo. De réu. Leso de Anfangiris. Ora, compare-se a gnose com o fundo doutrinal de Ubaldi, eis o mecanismo secreto da lei, o psiquismo animador das formas, sede da centralização dinamo-cinética da substância no nível A, exprime, no instinto fundamental da vida, que é a insaciabilidade do desejo de evoluir, o impulso irresistível para a descentralização. O desejo nascido dos movimentos íntimos da alma, cria a função cria o órgão, que por sua vez consolida a função. Tudo no universo grita a paixão de exprimir sua potência interior, a paixão do eu que luta para aparecer à luz e revelar-se. É o cotidiano esforço da evolução que fixa em órgãos a expressão de um desejo tenaz e vitorioso, órgãos que fazem o psiquismo tornar-se motor, dando-lhe a possibilidade de mover os corpos. Este, uma vez estabilizados seus meios, serve-se deles para exprimir-se ainda, cada vez mais longe, aperfeiçoando-os e multiplicando-os. Acossando os órgãos, está sempre este impulso, esta indomável necessidade do desejo da alma, que não se deterá jamais na evolução, porque não tem confins. Aqui não há segredos, não há fantasias, nem misturas sincretistas. Ao contrário dos gnósticos, longe de todo dualismo, o Ubaldi retoma dando-lhe outro sentido,
A palavra é desacreditada monismo, e reconhece, em consequência, na natureza, na matéria, a mente e a mão de Deus. Dessa certeza se desprende um otimismo são e iluminado, que induz a uma luta viril até a morte. O método, não obstante insólito, é conhecido pelos filósofos e psicólogos. E está ao alcance de todos desde que sejam aplicadas as condições pedidas pela própria natureza das coisas. Pois a intuição é uma faculdade concedida a todos, mas, sendo poder eminentemente espiritual, requer necessariamente uma disciplina interior, um treinamento, uma catarse e uma atenção, acessíveis a pouquíssimas pessoas. É o método que celebraram e praticaram não só os yogis, os neoplatônicos e os sufis, como os maiores santos e místicos cristãos. A Igreja, que repeliu em todos os tempos tudo que aparece como fantasioso, ocultista, histérico, tudo que separa os indivíduos e os grupos da comunidade, inspirando aos primeiros o orgulho de uma superioridade insubsistente, não me parece ter motivos para condenar Pietro Baldi. E o silêncio que ela vem mantendo há 5 anos, a grande síntese saiu em série desde 1932, dá bem a medida de sua grande prudência, tão diversa da atitude dos fanáticos, que gritam escandalosamente, logo que lhes chegue aos ouvidos uma frase que soe diversamente do que decoraram, sem compreendê-lo. Aliás, não há necessidade de recorrer a interpretações benévolas de amigos. Temos as declarações repetidas e decisivas de Ubaldi, de quem ninguém pode contestar a sinceridade e o desinteresse, nas quais afirma sua plenifilial adesão ao cristianismo. Essa necessidade de pertencer a uma sociedade visível, que no decurso de uma história bimilenária desenvolveu o drama único da espiritualidade cristã, é característico, não digo exclusivo, dos italianos. Ele, portanto, nem sonha pregar uma nova religião, nem fundar igrejolas, nem deixar sem freio seu enorme poder de intuição, de forma a tirar-lhe qualquer controle. Esta relação de Ubaldi com a religião católica. Passemos à ciência. Na questão particular da física atômica, temos uma confissão recentíssima do ilustre Heisenberg. Diz ele, pelo que diz respeito às forças que mantêm as partículas elementares, prótons e nêutrons, no núcleo, sobre sua espécie e origem, nós ignoramos quase tudo, mas aqui se apresentam os problemas mais importantes para a física odierna. Não poderemos conhecer de nenhum modo a natureza do ferro, se não chegarmos a compreender a relação com outros fenômenos da física atômica etc. Veja Ciência, 1º fevereiro 1938. Então, é útil pôr em confronto fenômenos e fenômenos, próximos e remotos, mentais e físicos etc. Não basta, pois, a simples observação dos fatos físicos. Nem o cálculo matemático, que invadiu tudo e se tornou arrogante como a velha metafísica, pois o número não é tudo, graças a Deus. Aliás, sabemos as lacunas, as incertezas, as hipóteses contraditórias e geralmente efêmeras, que ofuscam a face da ciência, especialmente quando se passa do inorgânico ao orgânico, da mecânica à biologia, e desta psicologia moral, do homem indivíduo aos fatos sociais, econômicos, étnicos, políticos, estéticos. A pretensão de uma continuidade ininterrupta entre os fenômenos faliu miseravelmente. Já mostrei as incongruências, os delírios, a confusão que tornam o campo das ciências sociais desagradável, quase sempre estéril, quando não infestado por ervas maléficas. O que mais impressiona, e dolorosamente, é a desorganização que impera não só nas relações entre grupo e grupo de ciências afins, menos a astrofísico-química, mas também entre disciplinas diversas e até nas partes contíguas de uma mesma disciplina. A filosofia que, depois da teologia, reinava soberanamente sobre as ciências subordinadas, condenando-as, agora, pela força das coisas, deixa que estas sigam imperturbáveis em seus caminhos. Teremos,
então, de resignar-nos a uma anarquia, que, por agravar-se com o progresso em cada campo, aumentará forçosamente. As condições da filosofia não são mais alegres. A imagem hierática quase do antigo sábio, Pitágoras, Heráclito, Empédocles, que passa pela multidão, ou se ergue no meio de uma elite de discípulos, venerado quase como um revelador descido do céu, já foi feita em pedaços. Deixando de lado epigramas dos escarnecedores e o sacudir dos ombros dos céticos vulgares, achamos que, agora, o valor intrínseco da filosofia parece quase reduzido a zero a não ser para os escolares ingênuos. Para o Indelban, os valores pessoais de criação, expressos em Platão, em Descartes ou em Hegel são vivas entidades espirituais, que atuaram na fórmula dada por eles para o problema do universo e do homem. Para Breyer, as doutrinas filosóficas valem em razão do impulso espiritual que as criou, não são coisas, mas pensamentos, temas de meditação propostos ao futuro, etc. Diz Zeni. Estes são filósofos autênticos, e além disso otimistas. Imaginemos os outros. As tentativas, feitas desde 1860, para ressuscitar os 4 chefes de escolas alemães, para fazer o frente ao positivismo, obtiveram fracos resultados e contribuíram para aumentar as divisões. Os neoescolásticos, no louvável propósito de reivindicar o objeto, que idiosincrasia dos alemães, inclinados a absorver tudo no sujeito havia rejeitado, não deveriam esquecer a sábia exortação de Leão XIII, fazei vós também o que São Tomás de Aquino faria, se vivesse em vosso tempo. Senão, sua influência não sairá dos próprios claustros. É boa a teoria de Rickert, a verdadeira realidade é a que as ciências do espírito nos revelam, ao passo que a natureza é apenas uma imagem abstrata e abreviada dela, criada pela necessidade que tem o homem de dominar, classificando e tornando uniforme a infinita variedade dos indivíduos de que consta sua experiência. Entretanto, é muito mais cômodo ter à disposição arquivos mentais bons, que lançará ao cérebro um montão de conceitos, ainda que sejam vazios. E são muito incômodas as filosofias dos valores, quando impõem uma coerência entre os atos e as teorias. Há cerca de um século os filósofos e literatos se lançam contra toda a ideia de obrigação moral, que é condição sine qua non de toda a vida associativa. Bergson e Blonde deram séria atenção ao fenômeno vida, energia, que quase escapou aos velhos filósofos, excluindo Leibniz, Vico e pouquíssimos outros, reuniram em redor de si certo número de discípulos, como aconteceu na Itália com Grossi e Gentili, ligados ainda, especialmente o primeiro, a um subjetivismo nórdico, no qual, entretanto, não é fácil achar o subjectum in aisionis do absoluto, se não é Deus vivo e verdadeiro. Mas as 4 escolas, mesmo se unissem às estrangeiras, e não estivessem além disso ferozmente divididas entre si, constituiriam, ainda assim, uma minoria de pouca eficácia no público. Com efeito, os cientistas, por exemplo, não querem saber de tantas filosofias em voga. E quando têm veleidades metafísicas, então muitos se formam um panmatesismo ou panaritmismo, peço perdão pelos feios neologismos, cósmico, que supera o panlogismo de Hegel. Estamos, portanto, como nota Kulp num período patológico de transição, em meio a uma verdadeira anarquia filosófica. E isto tem de levar a efeitos catastróficos, especialmente de ordem moral e social, pois o bacilo do ceticismo acha que é cultura mais favorável e os efeitos são os mais desastrosos. Qual é a culpa? Primeiramente, as divisões, as rivalidades religiosas, que dilaceraram a unidade espiritual da Europa, depois a vitória dos interesses materiais, que desviaram o homem dos superiores interesses espirituais, criando filosofias sem interioridade, superficiais, efêmeras, conhecidas hoje e esquecidas amanhã. Além disso, voltando à Idade Média,
encontramos a tendência racionalística inerente a um aristotelismo mais ou menos sensista, mais ou menos ligado a Averroes. E enfim o individualismo endêmico, desenfreado, que o regime burguês capitalista glorificou. Necessitar-se-á, pois, aí de mim. Mudar de vida e mudar de rumo. Para mudar as vidas, só a religião. O rumo, do pensamento, cada um pode escolher por si, até certo ponto. Pietro Baldi situou-se no caminho da intuição, quase abandonada há séculos, com intransigente resolução. E recusou para si qualquer outro meio de conhecimento. Agora não me proponho mostrar as bondades do método. Mas faço observar com cuidadoso exame do senso íntimo sensus abditus de Campanella, provoca o aparecimento na consciência de uma série de elementos heterogêneos que transcendem os ordinários meios de aquisição. E desvenda as raízes irracionais da chamada razão. No caso de Ubaldi, resta explicar um fato estranho. Um homem que, depois de haver estudado leis, de má vontade, de ter viajado para ver o mundo e aprender línguas, dedica-se a ensinar inglês num pequeno ginásio de província, e deixa de ocupar-se com estudos e leituras científicas. Este homem, de improviso, toma a pena e escreve mensagens impressionantes, que ele assevera que lhe foram sugeridas por seres superiores. 2 anos depois, e sempre acusando a mesma proveniência, escreve um volume de 400 páginas, do qual fiz apreciação, perfeitamente orgânico e coerente, que, pode dizer-se, enfrenta todos os problemas mais delicados pertinentes à ciência-vida, e se mostra bem informado, mas por caminhos extraordinários, dos últimos resultados seus, acha conexões inéditas e antecipa descobertas teóricas. Tudo isso, numa forma literária irrepreensível, lúcida e elegante, com um tom elevadíssimo, uma espiritualidade cálida e pura, e uma humanidade palpitante. É claro que ele, com esta e outras publicações, a que melhor esclarecerá seu pensamento religioso e dissipará equívocos está no prelo, pensa exercer um nobre apostolado, conclamando os contemporâneos a um gênero de vida mais razoável e digno. Abstenho-me de entrar neste campo, para não ultrapassar os limites dentro dos quais se move a hierarquia. Mas, de resto, não titubeio em convidar os homens de pensamento e de boa vontade, aqueles sobre os quais pesa a responsabilidade do bem público, de que tomem em seríssima consideração, ao menos teoricamente, a mensagem que há 8 anos Pietro Baldi não se causa de lançar ao velho e novo mundo, com um resultado imprevisto na América Meridional. Enquanto ele vai cumprindo esta sua missão, não espera nem deseja vantagens de qualquer espécie. Até está pronto a pagar a missão com a sua própria pessoa. Pois sabe bem que não é digno de trabalhar para uma grande causa, quem não está pronto a suportar por ela, se necessário, até o martírio. Com isto, disse implicitamente meu pensamento, firmemente orientado para uma filosofia que usa a intuição para construir a personalidade, se isso pode porventura interessar alguém. Fermi. Ascese mística, apreciação de Fermi. Videntes, filósofos, cientistas. Da revista Hierarquia, fevereiro de 1939. R.C. Adhikari, da Universidade de Calcutá, escreveu, para a Scientia, 1939, um quadro da filosofia indiana, donde extraiu algumas afirmações. Eles, os autores dos Upanishad, tinham chegado a essa explicação do mundo, como derivado de Deus, em parte, como consequência de observações empíricas, conduzidas durante muitos séculos, e em parte como resultado de iluminações intuitivas, fruto também de um modo santo de vida. Depois, enumerados os principais sistemas, diz do segundo, ou seja, do yoga, ele é, do princípio ao fim, um sistema prático de disciplina mental, com uma metafísica reduzida ao mínimo. Objetivo a disciplinar o corpo, o espírito e a alma, controlando a dieta,
o regime do pensamento e o modo de meditar, com o que se cria a atmosfera mais apta, para que o espírito finito possa complementar o infinito, o eterno, o divino. Embora o sistema yoga se ocupe essencialmente de disciplina, esta é aplicada como elemento comum, note-se bem, em todos os sistemas ortodoxos de pensamento entre os indianos. Isto distingue a Índia do Ocidente. No Ocidente a filosofia é um gênero acadêmico de especulação. Na Índia é uma questão de vida e de morte, pelo que são tomados em consideração os meios práticos de ensinar os homens a evasão das escravidões materiais, das ilusões dos sentidos, da obscuridade, das incertezas, da dúvida. Se Adhikari quer referir-se ao Ocidente moderno, tem razão. De outra forma, não. Na antiguidade, Pitágoras e Platão, os estoicos, os cínicos e os próprios epicuristas, sobretudo os neoplatônicos, com Plotino à frente, não fizeram especulações acadêmicas, e portanto não fecharam os olhos aos problemas práticos, éticos, pedagógicos, políticos. Enfrentaram também o aspecto prático deles. Torna-se mais decisiva a minha reserva quanto aos filósofos cristãos, a partir de Orígenes e Justino, aliás, desde São Paulo, que a seu tempo e lugar enfrentou e resolveu problemas especulativos altíssimos, sem jamais separá-los da vida vivida. Subestimaria os meus leitores se me pusesse a expor as qualidades do filosofar de Santo Agostinho, platônico, mas ainda mais cristão. Este nada recebeu dos pais orientais, os dois Gregórios, Basílio etc., já tão elevados, mas também práticos. E objetivou, não menos que estes, uma sabedoria inteira e coerente. Depois, nos primeiros albores da Europa civilizada, nosso Anselmo de Aosta, 1033-1109, acendeu a primeira chama do pensamento refletido no monastério de Bec, na França, e mais tarde na Inglaterra, com a autoridade que lhe vinha da santidade, da inteligência, da posição elevadíssima de primaz, na sede de Cantuária. Seguiram os vitorinos, na França, ao tempo de Pedro Lombardo, arcebispo de Paris, os seguidores de São Francisco, especialmente na Inglaterra, R. Bacon, Duns Scotus etc., e na Itália, São Boaventura. Todos estes foram filósofos e místicos, para os quais o affectus era mais importante do que a cognitio. Este era apenas o primeiro dos 3 graus, cogitatio, meditatio, contemplatio, que tinham por objeto a matéria, a alma, e Deus, Fiorentino. Mas até na Alemanha, aquele misticismo especulativo não se fechou numa torre de marfim, objetivou, ao contrário, assiduamente a própria elevação e a melhoria do povo. Eckhart, Tauler, Suso, foram eminentes e incansáveis pregadores. Entre os dominicanos, tal como os últimos citados, Alberto Magno e Tomás de Aquino foram sumos pensadores e ao mesmo tempo dedicados ao ministério sagrado. Nem ocorreu isto só com os homens, pois algumas mulheres, eleitas do século XII ao XVI, cultivaram um misticismo elevado, rico de calor e também de graça, muitas vezes viril. Gertrudes e Matilde, Angela de Foligno e Margarida de Cortona, Catarina de Siena e Teresa de Ávila. Pode dizer-se, em geral, que semelhantes testemunhas jamais decaíram, especialmente entre os católicos. Malebranche e Fenelon, Gratry e Neumann, que floresceram nos últimos séculos, têm fama mundial. De outra escola, mas respeitáveis e igualmente conhecidos, foram Bohemie e Swedenborg, Lau e Bunyan, Amani e Saint-Martin, Emerson e Carlyle. Nem deve ser esquecido o grande poeta católico F. Thompson, mais sublime que R. Browning e mais cálido que Shelley. O misticismo de Verlaine, Schuré, Metterlink dos russos, dá lugar a não poucas reservas. Entretanto, se nos referirmos aos filósofos de profissão, e a partir do século XV, depois da morte de Nicolau Cusano e com raras exceções, Campanella em sua outra fase e Malebranche, Adhikari tem toda a razão.
e assinalo uma lacuna que deveria fazer pensar a nós europeus, pois as consequências da incúria das coisas espirituais são desastrosas. A censura não se dirige, felizmente, a Pietro Ubaldi, que retoma de sua Umbria a luminosa tradição interrompida por 5 séculos. E aqui me convém novamente falar dele, em vista de sua publicação, por estes dias, da Ascese Mística, edição, Oepli, um volume não muito grande, mas de imensa significação. Esquivo e familiarizado consigo mesmo, de leitura fácil. Indiferente àquelas coisas de pouco ou nenhum valor que costumam excitar sem tréguas os homens de sua condição social, ele, há cerca de 8 anos, dá ouvidos às suas vozes ou, se preferirem, ao seu gênio, do qual espera revelações verídicas. Em a grande síntese, que já apreciamos, confiando justamente em seu enorme poder intuitivo, traçou um quadro de filosofia científica e de antropologia ético-social, que deixa para trás as tentativas semelhantes experimentadas no último século pela amplidão da trama e pela singular novidade do método que seguiu, a intuição, como já disse. Esta não veio ao mundo com ele, tendo agido ab memorabile entre artistas, sábios e videntes, mas jamais foi empregada com técnica tão rigorosa, clara e consciente. Ele a descreveu com análise precisa, objetiva, indubitavelmente científica, no outro volume, As Noures. Para fazer cessar as usuais caretas das pessoas sabidas, Ubaldi faz suas as palavras de Goethe: nenhuma produção de ordem superior, nenhuma invenção, foi jamais devida ao homem, mas todas provieram de fonte ultraterrena. O homem, portanto, deveria olhá-la como um dom inesperado do alto e deveria aceitá-la com gratidão e veneração. Nestas circunstâncias o homem é apenas o instrumento de uma potência superior, como um vaso, que foi achado digno de receber um conteúdo divino. Conversa com Eckermann. É o pensamento dos profetas, dito quase com as mesmas palavras. Entretanto, se para Goethe a inspiração, artística, científica, filosófica, era um lampejo improviso que o homem sofre passivamente, sem poder preveni-lo nem solicitá-lo de modo algum, para Ubaldi, ao invés, há uma disciplina superior, uma verdadeira ars regia, que, mediante prévio conhecimento das leis cósmicas e da estrutura do espírito humano, ajuda a sintonizar este com as primeiras, para alcançar e exprimir muitas verdades inauditas, ou então, se se tratasse de verdades conhecidas, circundá-las de deslumbrante luz, geradora de evidência e inefável consolo. Aqui reproduzo uma relação graduada, em forma algébrica, dos modos sucessivos de conhecimento, que bem interpretam sua gnoseologia nas várias articulações. X elevado na 2 igual ao plano de consciência sensória. X elevado na 13 igual ao plano de consciência racional analítica. X elevado na 4 igual ao plano de consciência intuitivo-sintética. X elevado na 5 igual ao plano de consciência místico-unitária. X elevado na 6 igual ao plano inexplorado, etc. O plano X na 2 pertence à humanidade global, que ainda não saiu da fase animal, ao passo que X na 3, que é a fase da ciência atual, empírica, hipotética, analítica, é puramente racional, exterior, de superfície. Entre este e o plano sucessivo da tabela, não poucos filósofos achariam um hiato, pois para eles o plano racional implica a síntese. Ao passo que para Ubaldi a razão limita-se a traçar esquemas, desenhos lineares, diagramas. É uma geometria plana. A síntese, ao invés, é, para ele, ato vital, cálido e palpitante. É obra de arte pessoal, ainda que não seja arbitrária nem individualista. Desenvolve-se em determinada linha, para objetivos que são comuns a todos os espíritos, de acordo com normas gerais e leis cósmicas. O plano X na 4 é uma zona evolutiva já supranormal e excepcional para a média humana de hoje,
que ainda se acha na fase X na 3. Neste ponto e em dadas condições, o espírito emancipado da animalidade torna-se apto a perceber, por ressonância, as emanações de zonas de consciência ou planos psíquicos evolutivamente mais altos. Aqui, por introspecção, atinge-se a verdade por dentro, fora das ilusões, toca-se a realidade. Com este uso da intuição surgiu a grande síntese, que é a verificação, note-se bem, por visão interior e sintonização, como acima, da realidade ultrassensória da verdade fenomênica. Experiências e tentativas ulteriores levaram o Baldí ainda mais acima, onde o mundo cognoscitivo passa para a segunda linha, para ceder lugar à penetração, à posse íntima, por comunhão profunda e inefável com a realidade, unificando-se com ela por meio do amor, um amor supersensível, transcendental, mas de uma transcendência que assalta, conquista e possui os recursos inexprimíveis da imanência. O plano do conhecimento foi superado, não o conhecimento em si mesmo, que, pelo contrário, na esfera mais alta, verdadeiramente empírea, a que subiu, se transforma em chama luminosíssima. Assim, o Baldí, ainda que arrastado como por um turbilhão, mostra que sabe dominar e descrever analiticamente com precisão técnica e linguagem comum os fatos extraordinários que se desenrolam em sua alma. O conhecimento, sabemo-lo, pretende introduzir-nos tanto quanto é humanamente possível na essência, na realidade da coisa conhecida, mais do que nos caracteres. Explica-nos este anelo mito platônico das ideias eternas, o racionalismo aristotélico retomado pelos escolásticos, as disputas medievais acerca das species rerum e a engenhosa excetas de Duns Scotus, a dúvida de Descartes e Hume, que desemboca numa superação subjetiva, do primeiro, e na mais subjetiva e coerente síntese a priori de Kant, para o segundo. Finalmente, a eliminação hegeliana da coisa e reabsorção de números, por parte do ser pensante. Mais atilados e profundos, os místicos, e agora o Baldí com mais consciência científica, firmados na intuição, excepcional, de uma realidade amor, transcendente e imanente, não se limitaram a explorar a distância chamada essência das coisas, do não-eu. Com ímpeto corajoso e sublime, arrojaram-se ao Sancta Sanctorum, ajoelharam-se, e depois, levantando-se abraçaram o divino simulacro, apertaram-no ao coração, fundiram-no com o calor íntimo e o tornaram translúcido. Operada assim a admirável compenetração e transmutação, o eu tornou-se tu, eu, como dizia Angela de Foligno, repetindo, sem sabê-lo, a mais alta expressão da sabedoria indiana. As páginas que refletem as efusões da estática de Foligno e de Hasbrook, o admirável, são o que de mais excelso produziu talvez a mística medieval. E não temem comparação com as mais luminosas páginas do Upanishad, de Platão, dos sufis e dos maiores poetas modernos. Veja ali Tres Ordis Umbris, de M. Metterlink. Dante está separado pela amplitude do conteúdo humano e divino, que os literatos recusam reconhecer, talvez pelo medo legítimo de ficarem ofuscados. Mas, que ensinaram aos homens os antigos videntes? Nada aos materialistas, aos hedonistas. Mas tudo, ou quase, aos homens desejosos de lançar olhar, o coração e a vontade para fora da caverna platônica. República, e vi. Visões ofuscadoras de verdades eternas para uns, sonhos de enfermo, quimeras, para outros. O Baldí renovou em parte as afirmações dos testemunhos que citei no curso deste artigo, mas de modo original e pessoal. Aproximou-se deles, muito pouco e tarde, de maneira a não comprometer sua espontaneidade, mas até, o que mais importa, acrescentou novo peso às antigas testemunhas, e concordavam, ou quase, no essencial metafísico, e independentes, o mais das vezes, um do outro. Muito acrescentou ele de seu. Recolhe o ensinamento de Baldí de alguns capítulos, onde existe a novidade, nem sempre nas partes,
mas nos motivos, nas concordâncias, e na estrutura geral. O universo, como o concebemos, tem uma constituição trifásica, que se desenvolve em 3 planos de existência: matéria, gama, energia, beta, espírito, alfa. O infinito ascendendo ao médio e este ao supremo pelo intensificar-se da ação conservadora divina, que é uma criação incessante. Portanto, o perene suceder-se da vida que se transforma da primordial cegueira rude e passiva em consciência e liberdade, fazendo seus e traduzindo-os em norma espontânea, porque consciente aceita os motivos do desenvolvimento, que é ritmicamente encaminhando para a unitotalidade. O seguro avançar dos seres para a unidade, por meio de encontros, contatos, comunicações e comunhões crescentes em intensidade, constituindo harmonias cada vez mais vastas, musicais, etéreas, pois se libertam aos poucos das prisões do espaço e do tempo. A lei moral coincide, como os gregos haviam adivinhado, com a elevação, o aperfeiçoamento e a felicidade pessoal, o paraíso terrestre nos últimos cantos do purgatório. Segue-se daí que o conhecimento da grande lei cósmica se converte em moralidade, comando que se aceita sem hesitar, com alegria, porque é interiorizado e ditado pela própria consciência. A consequência disso é uma tarefa excelsa confiada ao saber científico e filosófico. O bem privado e o bem público coincidem. Esclarece-se aqui: 1. A natureza do dever em quem manda e em quem obedece. 2. A gênese do poder nos chefes e nas aristocracias. A psicologia da introspecção convenientemente treinada, Índia antiga, Europa medieval, Tibete, descobre não apenas abismos medonhos, no subconsciente, mas rotas excelsas e luminosíssimas, superconsciente, ou seja, aqueles mundos que trazemos em nós mesmos, ignorando-os, a consciência subliminal e a superliminal. Mas, além disso, revela contatos e interferências com correntes arcanas, que formam uma espécie de troposfera espiritual, que nos circunda de todos os lados, que nos exalta e deprime, que perturba e arrasta os imprevidentes, mas traz auxílio de primeira ordem aos que o querem, para acelerar as ascensões que lhes são destinadas ou permitidas. Noures. O último degrau que o Baudia atingiu é a experiência mística, a qual está dedicado mais especialmente o volume que estou examinando. Aqui se cala a astrofísica do macrocosmo e a química do átomo, pois o espaço e o tempo foram transcendidos. Fala e canta, exulta e se perde, no mero gurge, o espírito recebido, por graça, temporariamente, na esfera que só tem por limite amor e luz. Aqui a experiência dos sentidos, do intelecto raciocinante, discursivo, e da própria intuição, deixou apenas traços na linguagem, que adquire graça de arte e vigor dialético, que pertence à forma. A substância de tão rara experiência está no dinamismo incendiário e vulcânico do espírito que, chamado à reunião seus poderes e apertando-os num feixe, os dirige com orgulhosa alegria para a realidade eterna, para que os acenda e quase os destrua, a fim de que renasçam mais puros, belos de fulgurante beleza, tal como o poeta os viu em Matilde e Beatriz. Não se poderia dizer com palavras a transhumanização. Pietro Baldi empenha-se com frequência numa luta titânica para superar esse limite fatal. Deve reconhecer-se que não é raro que vença. A prosa desse volume é mais colorida, se não mais cálida, mais variada de tonalidades e matizes, que não se encontram nas páginas às vezes ofuscantes, mas um pouco monótonas e monocrômicas dos maiores místicos medievais. Essa vantagem é devida à maior messe de experiência que o Baldi pôde recolher nas viagens, em sua vida civil e doméstica, em campos variadíssimos de observação, que faltaram àqueles antigos reclusos. Demonstrar utilidade excepcional de publicações como esta a pessoas inteligentes e cultas, não perdidas na noite dos sentidos, é ingênuo, mais do que supérfluo.
Faço apenas uma observação. Quem é iniciado na filosofia da história, que a Conte teve a sorte de deduzir de Vico, e observa atentamente, o que não faz Roosevelt, os fatos que se desenrolam sob seus olhos, não duvida que tenhamos entrado num período orgânico. Uma lei superior, de que a incipiência de quase todos os intelectuais acelerou o ritmo, está concluindo o período da crítica. Esta, útil e mesmo necessária, quando surgiu, terminou por desencadear-se estultamente sobre os mais preciosos bens que a humanidade recolhera, entesourara com mil esforços e heroísmos. Pois bem, a concepção biológica, e, portanto orgânica, de Pietro Baldi, vem ao encontro da comprovada exigência do tempo que ocorre. E demonstra até evidência, as razões do comando e as razões da obediência, ambas subordinadas à visão das unidades parciais que se reagrupam harmonicamente na estrada da unidade definitiva, meta gloriosa de nossa viagem. Os que verdadeiramente compreenderam esta verdade, esses, e mais ninguém, serão dignos de constituir as aristocracias de amanhã. Ao lado dos autênticos dirigentes, afastados e quase invisíveis, mas inspiradores seguros, serão os outros nobres, para os quais são escritas obras semelhantes à Sese mística. Fermi. A grande síntese, apreciação da imprensa. 1. Da revista La Ricerca Psíquica Milão, ano 37, fase 2, novembro, 1937. Pietro Baldi, A grande síntese, síntese e solução dos problemas da ciência e do espírito, primeira edição, 1937, Orico Epli, editor Milão. Não é fácil criticar um volume de tanta amplitude conceptual, de tamanha vastidão e profundidade de argumentos, de tão nova técnica de pensamento e tendo sido escrito em processo tão original. Por sua séria, mas rica apresentação tipográfica, pela sobriedade de seu prefácio, não se supõe, à primeira vista, o imenso mundo interior e o profundo fenômeno espiritual de que ele saiu. Mas seu estilo sempre límpido, simples, acessível, embora com uma tonalidade desusada hoje, revelam imediatamente ao ouvido que bem distingue, um sabor de supranormal, atrás do qual se sente o fenômeno metapsíquico. O prefácio não entra, nem podia fazê-lo, em pormenores para explicar o gênero. Estes são dados em outro volume, As Noures, Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento, do mesmo autor. O fenômeno da gênese e de a grande síntese foi tão complexo e vivido tão minucioso e analiticamente pelo próprio indivíduo que o viveu, que pôde oferecer material e argumento para um volume inteiro. E o próprio autor nos anuncia que continua o estudo do fenômeno inspirativo em evolução, em outro volume terminado há pouco. Sem falar, pois, do conteúdo ideológico de A Grande Síntese, ela se apresenta como o produto de um fenômeno que foi amplamente estudado, aparece com linhas originalíssimas, é apresentado pelo autor como uma nova técnica de pensamento e método de investigação filosófico-científica, e trata sobretudo do campo das ciências psicológicas e em particular de nosso campo da metapsíquica. O próprio ilustre professor Bozano acompanhou com admiração esta obra, que durante 5 anos encheu as páginas da revista Lida El Pensiero, de Milão, Constancia, de Buenos Aires, Reformador, do Rio de Janeiro, e as colunas do maior diário do Brasil, o Correio da Manhã. A grande síntese é, portanto, um sistema de filosofia científica e assim aparece em sua mais simples expressão. Todo o cognoscível humano é aqui recolhido numa síntese orgânica unitária, completado nas lacunas deixadas pela ciência, reconduzido ao mais compacto monismo e elevado das divergências analíticas a uma síntese universal, até tocar a essência dos princípios que estão no absoluto. Fica assim plenamente justificado o subtítulo do volume, Síntese e Solução dos Problemas da Ciência e do Espírito. Esta obra colossal e universal tem, pois,
vários aspectos e significados e pode ser lida em diversas profundidades. Interessa antes de tudo a ciência moderna e a filosofia, porque soube reconduzir a unidade à ciência e dela fez um sistema filosófico. Mas este sistema é uma concepção profundamente espiritual, está pois, no centro de nossa fé espiritualista, como de qualquer fé no espírito, de todas as religiões que se baseiam justamente nisso. O espiritualismo moderno recebe, hoje, com esta obra, um novo endereço científico, adquire uma plataforma racional e objetiva, que lhe faltava, e não só de casuística analítica, que ainda não chegou à sua definitiva fase sintética. A fé no espírito é aqui fato demonstrado e a ciência materialista que o negava é levada, por sua evolução e com seus próprios meios e métodos, a este plano mais elevado, em que o espírito aparece evidente. Tudo isso é uma concepção, um estilo, um endereço novo, que nos leva imensamente mais alto. Desta nova orientação já se encontram trações nas revistas, fatos que nos demonstram que isso já foi sentido e assimilado. Mas a grande síntese tem também um conteúdo ético. É uma obra benéfica em larga escala, equaciona e resolve a tarefa de iluminar as consciências num momento histórico decisivo de grandes amadurecimentos em todos os campos. Tem, pois, um alcance também social e se insere como força viva na renovação espiritual para a qual o mundo se prepara laboriosamente. Quem ler esta obra, nessa profundidade, ouvirá ecoar e as grandes correntes de pensamento, as titânicas forças cósmicas do imponderável que circunda o mundo e é ativo na preparação de seu futuro próximo e remoto. Não é possível entrar aqui, em breve nota, no pormenor do tratado. Lê-lo, e cada alma responderá à leitura segundo sua capacidade de vibrar e de responder, de sentir e de entrar em sintonia, com aquele mundo imenso que se abre, nessa obra, ao nosso olhar. Os problemas tratados são tantos, e vão da estrutura do átomo ao problema da dor, das questões astronômicas, químicas e matemáticas às sociais da hora presente, da relatividade einsteiniana ao corporativismo, dos complexos problemas da gênese da vida aos fenômenos econômicos, da origem dos universos ao homem, ao gênio, à arte, ao amor, a Deus. O universo aparece aqui em seu funcionamento orgânico e na lei suprema que o guia. Cada leitor sairá desta leitura iluminado por uma nova certeza, melhor para si, para sua família, para sua pátria. LF. A grande síntese, apreciação da imprensa, 2. Da revista E o Loto, Florença, ano 8, número 6, novembro a dezembro de 1937. Esta obra, verdadeiramente excepcional, tanto pelo valor científico quanto pelas novas concepções ultramodernas que nela são expostas, com um estilo elevado e ao mesmo tempo claro e convincente, é sem dúvida uma das mais importantes que tenham aparecido nestes últimos anos. Explicar seu conteúdo em poucas linhas não é possível, dada a importância do argumento e a absoluta novidade do conceito. Limitar-me a algumas indicações de índole geral e a todos aconselharei a leitura, ou, melhor ainda, o estudo, para que possam todos aí aurir precioso ensinamento. É certamente um livro de ciência, mas não de ciência fria e temerosa de olhar muito distante, como estamos habituados a ver. Esta é uma ciência cálida, dinâmica, entusiástica e viva, que se arrisca sem medo mais alto e mais longe que pode, voando com asas seguras além do convencionalismo e dos horizontes apertados, reconduz todo o criado a uma unidade grandíssima, que é Deus. Aceita qualquer fé, desde que sincera, e procura-se seja ela reconciliada com a ciência. Fala como cientista a cientistas, para conduzi-los à espiritualidade, servindo-se de seus próprios métodos. Fala aos intelectuais para fazê-los achar o caminho do coração, servindo-se do intelecto, e abre para todos a estrada para o infinito, despertando neles a intuição. É vivificada e reforçada,
Com os mesmos materiais de consciência humana comum, a nossa consciência latente, que é a alma eterna que preside ao nascimento e à morte do corpo físico. Quer autor que a nova civilização do terceiro milênio se erga do materialismo, para conduzi-la à espiritualidade, observa que as próprias